que é o direito à reclamação em saúde? Todas as pessoas que frequentem, utilizem ou acedam a estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, independentemente da sua nacionalidade ou residência, podem reclamar relativamente à atividade desses estabelecimentos. Quais são os motivos para reclamar? Pode reclamar sobre problemas relacionados com a qualidade do atendimento, comportamentos inadequados, condições das instalações do prestador de cuidados de saúde, questões financeiras, tempos de espera, tempos máximos de resposta garantidos, entre outros assuntos. Como apresentar uma reclamação? Antes de reclamar, contacte o prestador de cuidados de saúde que poderá prestar apoio e informação para alcançar uma solução. Se não resultar, pode reclamar de várias formas. No livro de reclamações do estabelecimento, em formato físico ou eletrónico, por correio postal ou eletrónico, para o prestador ou para a ERS. E ainda no formulário disponibilizado no site da ERS. Seja objetivo quanto aos factos e junte documentos úteis. Lembre-se de que a utilização de plataformas digitais distintas não garante que as reclamações chegam ao conhecimento do prestador e da ERS. Reclamar é uma forma de garantir que os seus direitos são respeitados e de contribuir para a melhoria dos serviços de saúde. Após a reclamação, os prestadores analisam eventuais falhas e adotam medidas corretivas. A ERS monitoriza o seguimento dado à reclamação e, caso as medidas sejam insuficientes, pode emitir instruções, recomendações ou aplicar sanções. Se a reclamação abordar matéria excluída das competências da ERS, será encaminhada para a entidade competente. Para melhor reclamar, conheça os seus direitos e deveres em www.ers.pt/utentes/direitos e deveres dos utentes. Se tiver dúvidas, faça um pedido de informação. www.ers.pt. ERS, pela saúde de todos. O que é o direito à reclamação em saúde? Todas as pessoas que frequentem, utilizem ou acedam a estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, independentemente da sua nacionalidade ou residência, podem reclamar relativamente à atividade desses estabelecimentos. Quais são os motivos para reclamar? Pode reclamar sobre problemas relacionados com a qualidade do atendimento, comportamentos inadequados, condições das instalações do prestador de cuidados de saúde, questões financeiras, tempos de espera, tempos máximos de resposta garantidos, entre outros assuntos. Como apresentar uma reclamação? Antes de reclamar, contacte o prestador de cuidados de saúde que poderá prestar apoio e informação para alcançar uma solução. Se não resultar, pode reclamar de várias formas. No livro de reclamações do estabelecimento, em formato físico ou eletrónico, por correio postal ou eletrónico, para o prestador ou para a ERS. E ainda no formulário disponibilizado no site da ERS. Seja objetivo quanto aos factos e junte documentos úteis. Lembre-se de que a utilização de plataformas digitais distintas não garante que as reclamações chegam ao conhecimento do prestador e da ERS. Reclamar é uma forma de garantir que os seus direitos são respeitados e de contribuir para a melhoria dos serviços de saúde.
Após a reclamação, os prestadores analisam eventuais falhas e adotam medidas corretivas. A ERS monitoriza o seguimento dado à reclamação e, caso as medidas sejam insuficientes, pode emitir instruções, recomendações ou aplicar sanções. Se a reclamação abordar matéria excluída das competências da ERS, será encaminhada para a entidade competente. Para melhor reclamar, conheça os seus direitos e deveres em www.ers.pt/utentes/direitos e deveres dos utentes. Se tiver dúvidas, faça um pedido de informação. www.ers.pt. ERS, pela saúde de todos. Parece que estamos com um problema de microfones. Não sei se me já estão a ouvir ou não. Vamos verificar se está o assunto ou não resolvido. Há um problema de áudio. Não sei se está ou não já resolvido. Ok, parece que o problema de som está resolvido. Peço mais uma vez desculpa por este arranque em falso, mas vamos dar início ao webinar Melhor tipificar o assunto acesso aos cuidados de saúde. Este webinar vai acentuar a importância da correta tipificação dos processos de reclamação para a eficiência e melhoria contínua e tem como objetivos garantir a correta submissão e tramitação das reclamações por parte dos prestadores, garantir a atuação uniforme dos prestadores no ato de tipificar, contribuir para uma melhor qualidade na análise das reclamações, elogios e sugestões por parte dos prestadores e promover um diálogo construtivo entre os participantes. Este webinar é dirigido principalmente aos profissionais com intervenção direta e indireta no processo de tratamento de reclamações de todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, em particular do setor público. Antes de prosseguirmos por imperativos legais, importa referir que este webinar é gravado, e está a ser gravado, e o seu conteúdo irá ficar disponível nas plataformas eletrónicas da entidade reguladora da saúde para posteriores visualizações. Assim, para efeitos de RGPD, quem submete perguntas deve ter em conta que autoriza a exibição na emissão dos dados que escrever, sendo que teremos sempre o cuidado de não exibir mensagens que contenham situações pessoais e específicas. A forma mais simples para participar neste fórum é usar a caixa de comentários. Neste campo podem escrever perguntas às quais tentamos responder. Comentários que ultrapassem situações que não sejam respeitadoras da urbanidade e do seu relacionamento interpessoal serão eliminadas. Agora, já que quase todos os inscritos estão ativos, uma informação importante sobre a emissão de certificados de participação. A entidade reguladora da saúde só vai emitir certificados a quem cumpra duas situações e ambas são obrigatórias. A primeira é que esteja a assistir a este webinar pela plataforma StreamYard. Assistir por outras plataformas, como por exemplo o YouTube, ou até na própria página da entidade reguladora da saúde, ou através de computadores de pessoas amigas, enviando depois para a ERS screenshots ou capturas de ecrã a comprovar que estiveram a assistir ao webinar, não serão aceitos para a emissão de certificados. Ou seja, a primeira condição é terem de assistir pela plataforma do StreamYard. A segunda condição para receber o certificado é assistir a duas sessões deste webinar. Esta que se está a realizar hoje, terça-feira, e a próxima que se realiza na quinta-feira. Vamos então agora aos trabalhos. Hoje vamos ter connosco neste webinar a Liliana Mota e o António Ferreirinha, aos quais
passo a palavra e peço uma vez mais desculpa por este início atribulado. Muito obrigado, Vítor. Sempre um gosto ouvir-te. Bom Muito bom dia. dia a todos. Bom dia, Liliana. Bom dia, António. Hoje cabe-nos a nós acompanhar os nossos espectadores nesta nossa tarefa. E antes de começarmos, gostaria então de saudar todos e deixar aqui alguns tópicos e algumas notas sobre o nosso plano de atividades para hoje, que consta da nossa apresentação, que é intitulada Melhor tipificar o tema acesso a cuidados de saúde e que tem o objetivo de uniformizar a tipificação para a eficiência e melhoria contínua da gestão de reclamações. Gostaria também de pedir aos nossos bastidores, se for possível, para lançar para o palco a tela, exatamente, para podermos ver o índice. Muito obrigado. No qual temos então o plano de trabalhos. Antes de começarmos, gostaria então de dizer que vamos começar por falar um pouco daquilo que são as competências de intervenção regulatória da ERSE no âmbito deste tema. E vamos também partilhar e indicar alguns dos conteúdos informativos que produzimos e que podem ajudar. Depois, numa abordagem mais prática e com a ajuda da Liliana, vamos saber mais sobre como tipificar melhor este tema. E aqui chamamos-lhe parte 1, porque a segunda parte será na próxima quinta-feira, e depois teremos a nossa já habitual nos nossos webinars de tipificação, atividade CAUT, ainda antes da pausa de hoje, e portanto deixo-vos também este pedido para que, se possível, preparem já os vossos equipamentos para que possam participar nesta dinâmica, porque este webinar é tanto melhor quanto maior a participação de todos. Depois disto teremos uma pausa e teremos o nosso habitual espaço para perguntas e respostas. Sendo assim, também despeço-me temporariamente de Liliana, dando-lhe aqui algum tempo ainda de descanso antes de entrar para partilhar connosco os seus conhecimentos e vamos seguir então a nossa apresentação. Começando precisamente pelas competências de intervenção regulatória da ERSE no âmbito deste tema. Como já sabemos e é habitual, a ERSE tem a natureza jurídica de pessoa coletiva de direito público e é uma entidade administrativa independente. Neste sentido, tem um conjunto de poderes também, que são normais e são exercidos dentro daquilo que é a sua autonomia e independência, e estes poderes são regulação, regulamentação, supervisão, fiscalização e ainda os poderes sancionatórios. Para saber mais sobre isto, podemos consultar os estatutos da ERSE, que foram aprovados pelo Decreto-Lei nº 126 de 2014, e dentro dos objetivos da regulação existe o objetivo de garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes e o direito à reclamação, ao ser exercido, é também em si uma das formas que permite à ERSE atingir este objetivo. Porquê? Porque através das reclamações há um conjunto de produtos e há um conjunto de estímulos que a entidade recebe para produzir para atuar e para produzir determinados atos, para efetuar alguns atos. E aqui destaco os alertas de supervisão que foram emitidos ao setor regulado no âmbito do acesso. Temos aqui dois de 2020, o número 6 e o número 8, sendo que este número 8 foi depois objeto de atualização por parte do alerta número 11 de 2020 a propósito do acesso de mulheres grávidas no contexto da pandemia a MCDTs. Temos também o alerta 1 de 2021, também ainda no âmbito da pandemia e que estava relacionado com o acesso dos beneficiários do SNS à realização de endoscopias, ainda na pandemia. Em 2024, temos 3 alertas que focam, sobretudo, aquilo que foram as conclusões do nosso estudo sobre a linha SNS 24 e o impacto no acesso dos utentes, que neste caso foi o 2 de 2024, no caso do 6 de 2024, estamos a falar da vacinação do viajante com prescrições, de utentes com prescrições que sejam externas aos centros de vacinação internacional, também uma questão muito relevante de acesso, e por último, o alerta 8 de 2024 sobre o acesso universal a cuidados de saúde dos utentes do SNS. E porquê que as questões de acesso e tipificar bem o acesso importa? Porque as reclamações são, de facto, um grande ponto de partida da intervenção regulatória da ERSE, porque permitem à ERSE tomar conhecimento de situações que acontecem no sistema de saúde. E as reclamações têm
são analisadas em duas vertentes. Uma, que é a que nos interessa mais hoje, do ponto de vista da tipificação, que é a perspectiva processual, ou seja, garantir que os prestadores cumprem com as suas obrigações perante a ERSE em termos de submissão e tratamento de reclamações, e a tipificação é importante porque, parecendo algo acessório, é efetivamente uma obrigação e que está prevista, que está estatuída no nosso regulamento 65 de 2015, nomeadamente no artigo 9º, e aqui destaco o número 3, a linha H, que diz especificamente que é a obrigação do prestador preencher o formulário com a indicação dos assuntos visados. É a obrigação do prestador verificar que os conteúdos inseridos na plataforma estão corretos, e aqui insere-se também a tipificação, este é o número 6 do artigo 9º, e, para este efeito, a ERSE produziu um conjunto de documentos importantes para ajudar, que veremos adiante. Por outro lado, a análise material da reclamação permite ver se existe algum tipo de irregularidade no acesso a cuidados de saúde e, por outro lado, permite também à ERSE articular com outras entidades competentes, dando o necessário conhecimento para que todas as entidades tenham conhecimento e possam exercer os seus poderes dentro daquilo que está prescrito e previsto pela lei. Como tipificar? É simples e nós vamos perceber. E temos vindo a perceber, como já tivemos a oportunidade no caso das questões financeiras, mas uma grande ajuda é a árvore de temas e assuntos que está publicada em anexo ao nosso guia de apoio ao utilizador do sistema de gestão de reclamações, que vamos designar daqui adiante como SGREC, e esta árvore está pensada para o contexto dos prestadores e também para a necessidade de uma adaptação contínua, portanto ela não é estanque e a sua interpretação também não é estanque e adapta-se à realidade do sistema. E é por isso que podemos encontrar alguns assuntos dentro do acesso que dizem respeito mais especificamente a prestadores do setor público, como a emissão de credencial para transporte ou a inscrição em médico de família, mas por outro lado temos outros temas que estão associados a problemas que se verificam nos prestadores do setor privado, cooperativo e social. E aqui estamos a falar, por exemplo, da discriminação em razão da entidade financiadora, dos entraves imputáveis à entidade financiadora e ainda da rejeição em razão da entidade financiadora subsistemas, como veremos mais adiante neste webinar, e a Liliana melhor nos explicará. Além disso, temos também aqui uma tabela que foi retirada da nossa área reclamações em números, também consultável no nosso website, que nos mostra a distribuição dos temas dos processos com ocorrência no primeiro semestre de 2025 por tipologia de prestador. E no acesso a cuidados de saúde conseguimos ver que a grande percentagem, a maioria, pertence a processos que visam estabelecimentos do setor público sem internamento. Para além disso, tivemos também o cuidado de recolher alguma informação sobre os assuntos dos processos que foram analisados pela ERSE sobre o tema acesso, com ocorrência no primeiro semestre de 2025, e vemos aqui que o grosso está tipificado como resposta em tempo útil ou razoável com 44,3%, logo seguido de regras de sistema RGs com 24% e redes de referenciação com 16,3%. As restantes percentagens podem ser consultadas posteriormente também para referência, caso tenham interesse. Para além disso, a ERSE publica um conjunto de conteúdos informativos relevantes. Em primeiro lugar, destaco, como sempre, a nossa publicação de Direitos e Deveres dos Utentes dos Serviços de Saúde, que foi atualizada a semana passada e neste momento está na sua 13ª edição. Tem várias versões, tem uma versão integral, tem versões consolidadas e tem versões simplificadas, que neste caso que são mais direcionadas a determinados temas ou assuntos. Aqui há um conjunto de capítulos e de áreas e de secções cuja leitura recomendo, e muita informação útil sobre acesso que depois deixo ao vosso critério também e à vossa curiosidade procurar. Para além disso, temos a nossa área de submissão de reclamações, onde podemos consultar o nosso guia de apoio ao utilizador do SGREC e, consequentemente, o seu anexo, que é a nossa árvore de temas e assuntos, e temos também perguntas frequentes sobre questões de acesso que estão disponíveis no separador dos utentes e que podem ser consultados
consultadas por todos. E é também neste sentido, para melhor sabermos encontrar esta informação, que preparamos um pequeno vídeo que vos iremos mostrar agora. Encontrar resposta a perguntas frequentes no site da ERSE é muito simples. A partir da nossa página principal, basta-nos aceder ao separador e, em perguntas frequentes, podemos consultar um vasto acervo de questões organizadas por tema. Por exemplo, podemos consultar as perguntas frequentes sobre acesso a cuidados de saúde primários e centros de saúde que foram publicadas pela ERSE no dia 20 de agosto de 2025. Clicando em saber mais, temos acesso a um conjunto de 18 questões relativas a este tema e, clicando em cada uma delas, temos acesso a uma resposta que tem também ligações para legislação e documentos úteis que serviram de base para esta resposta. Caso o direito de um utente não esteja a ser respeitado, para além de, naturalmente, se poder apresentar uma reclamação, é também, no caso de dúvidas, possível efetuar um pedido de informação à ERSE através do nosso formulário online. Como vemos, esta é uma opção prática que ajuda tanto utentes como prestadores a conformar a sua atividade com aquilo que lhes é exigido pelos vários diplomas normativos vigentes. E como prometido, temos connosco a Liliana para nos ajudar a perceber como melhor tipificar. Mais uma vez, bom dia a todos. Antes de passarmos aos assuntos que se destinam ao acesso a cuidados de saúde, é importante definir como é que devemos tipificar. Devemos tipificar, então, de acordo com os fatos reclamados, ou seja, de acordo com a percepção do utente. Devemos ainda, aliás, não devemos refletir qualquer posição sobre os fatos reclamados e devemos ainda selecionar todos os temas e assuntos que forem referidos pelo reclamante. Temos que ter atenção que no momento da tipificação estamos apenas a tipificar de acordo com os fatos reclamados. Não estamos nem a analisar, nem a decidir a exposição. Para demonstrar o que disse, temos então o seguinte vídeo explicativo. A árvore de temas assuntos visados, adotada pela ERSE e disponível no formulário de submissão de reclamação, elogio e sugestão, tem 2 níveis. O primeiro nível corresponde à listagem de grandes temas e encontra-se visível por defeito. Para aceder ao segundo nível, que contempla um assunto mais concreto, deverá selecionar o tema que pretende, que abrirá as opções ali disponíveis. É possível selecionar mais do que um tema e dentro de cada tema mais do que um assunto. A tipificação dos processos REC por parte dos prestadores de cuidados de saúde deve respeitar as seguintes orientações. Tipificar de acordo com os factos reclamados, isto é, com a percepção do utente, sem refletir a posição do prestador sobre os factos reclamados e tipificar quando os temas assuntos forem referidos pelo reclamante. Vamos então agora proceder a uma breve descrição dos assuntos relativos ao tema acesso a cuidados de saúde. Como primeiro assunto, e como o António já referiu anteriormente, temos então a inscrição em médico de família. É um assunto que se dedica exclusivamente aos prestadores de cuidados de saúde do setor público e inclui os constrangimentos relacionados com a não atribuição de médico de família. Com a liberdade de escolha do prestador, o que é que isto nos indica? Indica-nos a liberdade de escolha do próprio estabelecimento do prestador de cuidados de saúde, bem como a liberdade de escolha do profissional de saúde. As questões relativas ao Covid-19, que são os constrangimentos identificados na época da pandemia, não é expectável que seja utilizado hoje em dia. Toda esta informação pode ser consultada no nosso website, quer através das perguntas frequentes, no acesso a cuidados de saúde, quer através da nossa publicação de direitos e deveres dos utentes no ponto 2.7. Quanto aos cuidados transfronteiriços, o que é que inclui? Inclui, então, o direito de acesso dos utentes do Serviço Nacional de Saúde à assistência médica de grande especialização no estrangeiro, quando, e única e exclusivamente por falta de meios técnicos ou humanos, a mesma não pode ser prestada em Portugal. Inclui ainda as situações que condicionem o direito de acesso a cuidados de saúde prescritos ou recebidos noutro Estado-membro da União Europeia. Isto é, prestado ou prescrito noutro Estado-membro da União Europeia quando o Estado-membro da filiação é o Estado português, assim como os cuidados de saúde prestados ou prescritos pelo Estado português quando o Estado-membro da filiação é outro Estado-membro.
O que é que inclui ainda? Inclui situações de prestação não programada de cuidados de saúde no âmbito das estadias temporárias em Estados-membros, como é o caso do Cartão Europeu de Seguro de Doença. E toda esta realidade subjacente às situações elencadas, nomeadamente as questões prévias, como é o caso dos procedimentos de autorização para a realização do procedimento, bem como as questões posteriores, como é os casos dos reembolsos. Um exemplo de correta tipificação neste assunto é o seguinte: estou grávida de gêmeos. Infelizmente, a gravidez não está a correr favoravelmente. Segundo a equipa que acompanha o meu caso neste hospital, para que pelo menos um dos bebés sobreviva, o outro terá de ser retirado. É uma cirurgia complexa e que só é feita em Paris. Aguarda autorização para a sua realização. Ora bem, este é efetivamente um caso que deve ser tipificado como cuidados transfronteiriços. Porquê? Porque a exponente diz-nos que, para além de ser uma cirurgia complexa, é uma cirurgia que só é realizada noutro país. Ou seja, em Portugal não existe nem meios técnicos nem humanos para a realização da mesma. Quanto ao outro exemplo, venho desta forma solicitar que o meu processo clínico passe para a Suíça para continuar o meu tratamento. Tenho lá os meus filhos e aqui não tenho ninguém. Ora bem, este é um caso que não deve ser tipificado como cuidados transfronteiriços. Porquê? Porque, alegadamente, o exponente já está a realizar o seu tratamento em Portugal. Ele quer continuar a realização do mesmo na Suíça. Logo, não deve ser tipificada como cuidados transfronteiriços. Toda esta informação pode ser consultada no nosso website. António, queres nos falar sobre os diplomas aplicados nesta matéria? Quero sim, Liliana, obrigado. E podem consultar isto na área de Direitos e Deveres, porque aqui estamos a falar de uma questão de acesso que resulta do processo de integração europeia e da cooperação para a prestação de cuidados de saúde transfronteiriços. Neste aspecto, existe uma lei, que é a Lei número 52 de 2014, de 25 de agosto, que transpõe para o ordenamento jurídico nacional duas diretivas. A Diretiva 2011-24-UE, que diz respeito à cooperação em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços, e ainda uma diretiva de execução, que é a número 2012-52-UE, que diz respeito ao reconhecimento de receitas médicas estrangeiras. E são estes os diplomas de referência em matéria de cuidados transfronteiriços. Obrigada, António. Vamos passar então à emissão de credencial para transporte. O que é que se refere? Refere-se então ao transporte não urgente de doentes no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e inclui os constrangimentos na obtenção da emissão de credencial para transporte para consulta, para internamento, para cirurgia de ambulatório, para tratamentos ou exames complementares de diagnóstico. Inclui ainda os constrangimentos na obtenção de emissão de credencial de transporte para a residência do utente após a alta de internamento e após a alta da urgência. Por fim, inclui os constrangimentos relacionados com a isenção de custos de transporte. O que é que não inclui? Não inclui, então, as situações de tempos de espera para transporte, porque estas estão contempladas no tempo de espera. Agora, António, antecipaste, mas pronto, não podes deixar. O que é que nós vamos fazer agora? Podes. O que é que vamos fazer agora? Vamos fazer um pequeno jogo, não tem a ver com o CAUT, para isso também preciso da tua ajuda. As pessoas que nos estão a acompanhar vão escrever na caixa de texto a resposta que acham correta. Vão-se lançar então os dois exemplos de reclamação, eu vou lê-los. A tua função aqui, digamos assim, António, é primeiro contabilizar o tempo, vamos dar só 1 minuto, e depois contabilizar quais são as respostas que temos dos nossos participantes, está bem? Então, exemplo número 1. Continuo a aguardar a emissão de credencial para transporte para conseguir fazer fisioterapia no Centro de Fisioterapia X. Exemplo número 2. Estou a aguardar que transfiram a minha mãe para outro hospital desde as 11. Já são 15 e ainda ninguém nos diz nada. António, estás a acompanhar todas as respostas dos nossos participantes? Sim. Aliás, estava ansioso por este jogo e precisamente por isso fiz questão de acelerar o lançamento das hipóteses. E então, já passou 1 minuto? Ainda podemos dar mais um bocadinho? Mais um bocadinho. Para já estou a ver aqui muito consenso nas respostas que estão a ser dadas. Estamos a tempo dos participantes?
Estamos a ter muitos participantes e Ainda bem, agradecemos fico essa muito contente, participação. obrigada. De facto, parece-me que está a correr bem em termos de participação. Eu sei a resposta correta e não a vou dizer até ao fim do tempo. Aliás, e vou deixar Eu que acho seja que já para passou dizer e um explicar. minuto. Estamos quase. E vamos deixar então dentro de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parece-me consensual. Vi também aqui uma outra opção pela pergunta 2, mas a grande maioria, pela hipótese 2, mas a grande maioria das pessoas indicou como resposta correta a hipótese 1. Liliana, queres desmistificar este enigma? Isto está corretíssimo, é precisamente essa a resposta correta. Porquê é que não é o exemplo número 2? Porque o exponente diz-nos que está a aguardar que transfiram a mãe para outro hospital. Neste caso específico é um tempo de espera para transporte interhospitalar. E, efetivamente não se verifica não deve ser tipificado, aliás, como emissão de credencial para transporte. E olha, estou muito contente pelas respostas, muito obrigada. Esta matéria, mais uma vez, Obrigado pela participação de todos neste primeiro desafio. Mais uma vez, então, toda esta matéria pode ser consultada no nosso website, quer através da publicação de Direitos e Deveres, no ponto 2.2, quer através das perguntas frequentes nos transportes de não urgentes de doentes do Serviço Nacional de Saúde. Quantos entraves imputáveis à entidade financiadora? Este é um assunto que gera sempre muita dificuldade na tipificação. Eu espero conseguir desmistificar, digamos assim, este tema. O que é que inclui? Inclui, então, as restrições no acesso a cuidados de saúde diretamente relacionados às entidades financiadoras, nomeadamente cuidados comparticipados através do SNS, ADSE, outros subsistemas de saúde públicos, privados ou outros seguros. Normalmente, este é um tema que está diretamente relacionado às questões financeiras. António, exatamente, às questões financeiras. Um exemplo correto de uma tipificação é o seguinte: aguardo a continuação do meu tratamento porque o seguro X ainda não deu autorização. Ou seja, quem é que está a restringir o acesso a cuidados de saúde, neste caso específico, é a entidade financiadora. Portanto, é aqui que deve ser tipificado como entraves imputáveis à entidade financiadora. No exemplo a seguir, não consegui realizar a consulta através da ADSE porque o Hospital X não tem acordos com esse sistema. Neste caso, não se verifica que é a entidade financiadora que está a restringir o acesso. Mais uma vez, todos os assuntos relativos a este assunto, digamos assim, podem ser consultados no nosso website. António, de certeza que tens alguma coisa para falar sobre, algum diploma aplicável para falar sobre esta matéria, certo? Sim, a própria teoria geral dos contratos e o direito de acesso em si consagrado na legislação, quer seja na lei de bases da saúde ou na lei de consolidação dos direitos dos utentes. E aqui estamos a falar de uma relação tripartida, ou seja, estamos a falar de três partes numa mesma relação. Neste caso temos o utente, temos a entidade prestadora de cuidados de saúde e, por outro lado, temos uma terceira entidade que financia, que paga os cuidados. Ou seja, o utente dirige-se a uma entidade e essa entidade vai receber dinheiro de uma outra entidade que autoriza a que o utente vá lá às suas expensas. O que significa que aqui o problema está não na entidade que presta os cuidados, mas na entidade que financia, ou seja, é uma tipificação um bocadinho diferente das outras, porque a relação que existe entre as partes também é diferente, ou seja, podemos receber uma reclamação que na verdade não é bem sobre nós, mas é sobre uma terceira entidade com quem nos relacionamos e da qual temos que obter uma autorização, por exemplo. Obrigada, António. Quanto às regras SIGIC, o que é que este tema nos diz? O que é que este assunto nos diz? António? Inclui então a cirurgia programada e o tempo que medeia entre um pedido da cirurgia e o respectivo registro em sistema de informação. Inclui ainda a exclusão da lista e a respectiva fundamentação.
e não inclui as cirurgias que se realizem fora do âmbito do programa SIGIC. Um exemplo de correta tipificação neste assunto é o seguinte: o médico que me acompanha no Hospital X inscreveu-me para a cirurgia à vesícula biliar e ainda não me chamaram para a realização da mesma. Ou seja, este utente está inscrito na cirurgia, encontra-se no âmbito do programa SIGIC, logo deve ser tipificada como regras SIGIC. No exemplo a seguir, encontro-me na sala de urgência a aguardar uma operação ao joelho urgente. Os médicos nunca mais me dizem nada, estou cheio de dores numa maca. Este é um exemplo que não deve ser tipificado como regras SIGIC. Porquê? Porque é uma cirurgia urgente, ela não se encontra no âmbito do SIGIC. O exponente está na sala de cirurgia para ser operado de urgência, portanto não deve ser tipificada como regras SIGIC. Toda esta matéria pode ser consultada mais uma vez no nosso website, na publicação de Direitos e Deveres no ponto 2.1. Quanto às redes de referenciação, o que é que inclui? Inclui então os constrangimentos relacionados com a referenciação para e entre os cuidados de saúde primários, os cuidados de saúde hospitalares, os cuidados continuados e os cuidados paliativos. Inclui ainda os constrangimentos relacionados com a referenciação pelo SNS 24, pelo CODU e pelo INEM. Um exemplo de correta tipificação é o seguinte: após contacto telefónico com o SNS 24, fui referenciado para este centro de saúde e não fui atendido. Ou seja, o exponente foi referenciado, existiu uma referenciação, portanto deve ser tipificado como redes de referenciação. No exemplo a seguir, vim a este centro de saúde porque me sinto indisposto. Não deve ser tipificado como redes de referenciação porque não está referenciado. Dirigiu-se ao centro de saúde para ser atendido. Mais uma vez, toda esta informação pode ser consultada no nosso website. Queria aproveitar este tema para abrir um parênteses e falar do que tem vindo a ser o nosso trabalho desenvolvido no último ano. Quando começamos a identificar alguns constrangimentos na tipificação de redes de referenciação de reclamações que diziam respeito essencialmente à referenciação pelo SNS 24, numa primeira fase, tentamos ligar aos prestadores para solicitar então a correta tipificação. No entanto, os constrangimentos e o número de reclamações aumentou. Verificamos que efetivamente era necessário procedermos a uma orientação de trabalho para que conseguíssemos que todos os prestadores efetivamente tipificassem como redes de referenciação esta temática, quando falo dos prestadores, nomeadamente estou a falar das ULS, a quem agradecemos desde já a pronta resposta e colaboração para que passassem a tipificar contemporaneamente, para que toda a nossa análise, todo o nosso caminho fosse feito de uma forma contemporânea. António, de certeza também queres dizer alguma coisa sobre isto, não é? Sim, quero dizer que existe um procedimento para a instituição e para a criação e para a revisão das redes de referenciação. E para este efeito podemos consultar a portaria número 147 de 2016, que veio sendo alvo também de algumas atualizações e que pode ser interessante. Outros documentos e diplomas que podem ser interessantes será também o estudo de algumas das portarias relativas aos projetos pilotos no que diz respeito às questões da referenciação pelo SNS 24, como seja a portaria 325 de 2024-1 relativamente à referenciação de grávidas através de contacto prévio com a linha SNS 24. E seriam estes, talvez seria este o conselho que eu daria neste aspecto. De resto, acho que definiste muito bem a questão das redes de referenciação, porque o acesso não tem só de ser rápido, o acesso tem de ter qualidade na medida em que ele ocorra para o serviço mais apto e mais adequado para dar resposta à necessidade do utente. E é por isso que é tão importante também ter em conta todas estas dimensões da referenciação, desde o início da jornada do utente na prestação de cuidados e no sistema, até que obtenha uma resposta efetiva e final. Precisamente. Obrigada, António, pela ajuda. E agora vamos falar então sobre as regras dos tempos máximos de resposta garantidos.
O que é que inclui? Inclui então os constrangimentos relacionados com o intervalo de tempo entre o pedido da marcação ou da referenciação e o respectivo registro informático da consulta, ou o tempo que medei entre o pedido da marcação ou referenciação e a data efetiva da consulta. Inclui ainda o dever de informar os utentes sobre a sua posição na lista de espera, sobre os TMRGs aplicáveis e sobre a capacidade de resposta do estabelecimento prestador de cuidados de saúde. Nos cuidados de saúde primários, o que é que abrange? Abrange então o pedido de consulta, quer no estabelecimento, quer ao domicílio. Abrange os pedidos de renovação de medicação em caso de doença crónica, a emissão de relatórios, cartas de referenciação, orientação ou outros documentos escritos na sequência da consulta médica e da enfermagem. Nos cuidados de saúde hospitalares, abrange então os pedidos de primeira consulta para especialidade hospitalar referenciada pelo SNS. Abrange ainda as situações de doença oncológica, quer de suspeita, quer de confirmação, e o cateterismo cardíaco e o pacemaker cardíaco. Só se refere então a prestadores não públicos quando tenham acordo de cooperação com o SNS. Inclui a exclusão da lista de pedidos de marcação e respectiva fundamentação. Inclui a referenciação da linha SNS 24 para os cuidados de saúde primários em conjunto com as redes de referenciação. E não inclui os pedidos de consulta hospitalar subsequentes, denominadas segundas consultas, nem os pedidos de meios complementares de diagnóstico. E não inclui, por fim, os serviços não programados, as urgências. Um exemplo de correta tipificação, e este é um excelente exemplo porque temos aqui 2 temas e 2 assuntos, que é, tenho diabetes e solicitei emissão de credencial, emissão de receituário há um mês. Ou seja, deve ser tipificada como regras TMRG, porque tem uma doença crónica, que são os diabetes, e deve ser também tipificado como procedimentos administrativos, emissão de receituário, renovação. Aqui é um exemplo excelente para 2 tipificações. Quanto ao outro exemplo, continuo a aguardar agendamento de consulta de seguimento de pediatria para o meu filho. Na primeira consulta pediram-me para fazer o pedido da segunda consulta no balcão e ainda ninguém me respondeu. Ora bem, esta é uma consulta de seguimento, é uma segunda consulta, não deve ser tipificada como regras TMRG. Mais uma vez, esta informação pode ser toda consultada no nosso website, quer através das perguntas frequentes nos tempos máximos de resposta garantido, quer através da publicação de direitos e deveres dos utentes no ponto 2.1.1. António, fala-nos dos diplomas aplicados nesta matéria, por favor. Essencialmente, portaria número 147 de 2017, que institui o SIGA SNS e, sobretudo, para consultar a tabela de tempos máximos de resposta garantida aplicáveis, a portaria número 153 de 2017, onde podemos ver todos os atos que estão sujeitos a TMRG e quais os TMRGs aplicáveis, nomeadamente quais são, para além, excluindo, claro, como dissemos, os MCDTs genéricos, quais são os MCDTs específicos que têm também aqui um tempo máximo de resposta garantida e que estão no ponto 4 da tabela. E é precisamente esta a referência que quero deixar. Obrigada, António. Vamos então agora passar ao assunto de resposta em tempo útil razoável. O que é que se refere então? Refere-se à resposta a pedidos de agendamento de cuidados de saúde, das consultas e os meios complementares de diagnóstico. Inclui ainda os seguintes constrangimentos: excessivo intervalo de tempo entre o pedido e a data agendada e efetiva da consulta, dos meios complementares de diagnóstico ou outros procedimentos que não estejam incluídos nos TMRGs nem nos SIGICs. Inclui a recusa de atendimento por inexistência de marcação e ainda a referenciação da linha SNS 24 para os cuidados de saúde hospitalares.
Por fim, não inclui a resposta a pedidos de informação, porque esta encontra-se contemplada nos procedimentos administrativos na qualidade de informação disponibilizada, nem a resposta à reclamação, porque esta se inclui contemplada na focalização do utente no direito à reclamação. Um exemplo de correta tipificação é o exemplo que eu dei anteriormente, que não era aplicado nas regras dos TMRGs, mas é aplicado aqui na resposta em tempo útil, que é continuar a aguardar agendamento de consulta de seguimento de pediatria para o meu filho. Na primeira consulta pediram-me para fazer o pedido da segunda consulta no balcão e ainda ninguém me respondeu. Ou seja, é uma segunda consulta, não é aplicável a um TMRG, mas é aplicável à resposta em tempo útil. No caso a seguir, queria saber qual é a posição para a realização da cirurgia. Ora bem, este é um caso que não deve ser aplicado aqui porque a correta tipificação deve ser a regra SIGIC, que inclui saber a posição para a realização da cirurgia. Toda esta informação pode ser então consultada no nosso website na publicação de Direitos e Deveres dos Utentes no ponto 3. Ora bem, vamos agora proceder à realização dos casos práticos desta primeira parte. A segunda parte realizar-se-á na quinta-feira de manhã, como António já referiu, onde iremos então abordar a continuação dos assuntos relativos ao tema de acesso a cuidados de saúde. Espero então que já tenham os vossos smartphones prontos para a realização do CAUT e do jogo a sério, digamos assim. António, estás pronto? Estou pronto, sim. Estou neste momento a partilhar os nossos dados de acesso para a nossa dinâmica CAUT e neste momento não sei se me conseguem ouvir, mas estou aqui com um pequeno problema técnico. Estamos a ouvir, António. Sim. Tenho aqui um pequeno congelamento do ecrã, portanto eu não consigo perceber ao certo o que é que estou a exibir. Tenho a minha tela congelada. Se me puderes ajudar, Liliana. Neste momento eu também só te estou a ver a ti, mas de qualquer das formas os nossos participantes podem já ir acedendo ao CAUT através do www.caut.it. Não sei se me estás a ouvir, António. Mas consigo ouvir sim, Vítor. Terás de remover a tela e voltar a adicioná-la, por favor. Já removi, mas tenho o meu equipamento congelado. Não sei se eventualmente voltar a entrar na sessão poderá ajudar-nos. Ora bem, vamos fazer então um intervalo e passamos esta parte da dinâmica do CAUT para o início da segunda parte, porque teremos que reiniciar os sistemas e portanto, desta forma, voltaremos no início da segunda parte com a exemplificação do CAUT. E sendo assim, obrigado Liliana e obrigado António por esta primeira parte e primeira sessão deste webinar Como Tipificar. Voltaremos dentro de 15 minutos.